meus joelhos ao Senhor da arca. Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Vamos à última leitura. Capítulo 6, versículos 1 a 15. Diz assim a santa palavra do Senhor. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os azinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Primeiro queriam retê-la para humilhar o Senhor, mas agora estavam incomodados e já queriam arranjar forma de mandar a arca embora, meus irmãos. Nada fica igual quando a presença do Senhor está conosco. Eu quero te dizer uma coisa: tu hoje, quando saís desta porta, ou sais melhor ou sais pior. Hoje, depois de ouvires a palavra do Senhor, quando saís por esta porta e não atentares àquilo que o Senhor está a falar da tua vida, melhor fora não teres vindo. Estás a perder tempo aqui. Quando o Senhor fala connosco, nada mais fica igual. Ou fica melhor ou fica pior, amados irmãos. Fica pior porquê? Porque nós desobedecemos, porque nós ouvimos, porque nós temos conhecimento, porque nós somos responsabilizados por aquilo que nós sabemos, não somos responsabilizados por aquilo que nós não sabemos. E cada vez que o servo do Senhor, seja ele qual for, que fala a palavra do Senhor, está-te a dar mais esclarecimento espiritual. É mais um convite para mudares, é mais um convite para melhorares, é mais um convite, é mais conhecimento que tu tens e é mais responsabilidade que tu tens. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia. Nada mais fica igual. Continuando a leitura para concluir, amados irmãos. Os quais disseram: se enviares a arca de Deus de Israel, não envieis vazia. Porém, sem falta de enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados. Isso vos fará saber, porque a sua mão se não tira de nós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que havemos de oferecer? Disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens dos vossos hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que iam destruindo a terra. E dai glória a Deus de Israel. E dai glória a Deus de Israel. E dai glória a Deus de Israel. Porventura virá a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus. O Deus deles estava a ser oprimido pelo Deus de Israel. Estava. Já não queriam mais lá a arca. Glória a Deus. Porque depois endureceríeis o coração, como os egípcios, e Faraó endureceu o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir? E eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo. E tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo. E atai as vacas ao carro, e levai os bezerros, e após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer, em expiação de culpa. E assim enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo, a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro e aos seus bezerros, encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens de suas hemorróidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes. Mais 2 ou 3 versículos, até ao 15. Concluímos. E andavam os Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto com ela.
Eis que estavam as obras de ouro e puseram-nos sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Amados irmãos, quero concluir. Este texto é tão interessante, tão bonito, amados irmãos, tão lindo. O que é que começou a acontecer durante 7 meses, enquanto a arca do Senhor estava lá no templo? Uma praga de ratos destruía tudo. Tudo. E ao mesmo tempo, todos os filisteus começaram a ter hemorroidas. Amados irmãos, são dores horríveis. Para quem as tem, são dores horríveis. Há limitação na alimentação, etc. Amados irmãos, eles gritavam com dores e os ratos comiam e destruíam tudo. De tal maneira que eles começaram a pensar, isto só começou a acontecer após a presença da arca. E a intenção deles era humilhar o Deus de Israel. E eles pensaram, não, esta é uma força maior do que aquela que nós temos. Este Deus é maior que o nosso Deus. Temos que fazer alguma coisa para que o nosso Deus não seja afligido pelo Deus de Israel. Eles pensaram, amados irmãos, mandar a arca para Jerusalém, mas não ir vazia. Fizeram umas ofrendas. Eram 5 príncipes dos filisteus. Eles fizeram 5 hemorroides de ouro e 5 ratos de ouro como ofrenda da expiação do seu pecado. O seu pecado de ter levado a arca que representava a presença do Senhor. Amados irmãos, pensaram como é que vamos fazer? Vamos ter certeza se isto que aconteceu é um castigo de Deus ou é um acaso? Já sei, arranjamos um carro novo, uma carroça e 2 vacas acabadas de parir. Amados irmãos, qualquer vaca que tenha a sua cria não larga a sua cria por nada. Ela morre para defender a sua cria. As crias ao pé das mães a berrarem. Mas quando colocaram a arca em cima, para onde é que elas dirigiram a arca, amados irmãos? Exatamente para Jerusalém. Para Bet-Semes, a terra do Senhor. Termos de Israel. Amados irmãos, incrível! Homens não conseguiram segurar a arca, mas 2 vacas levaram a presença do Senhor novamente para Israel. Às vezes temos a mania que fazemos falta. Se Deus quiser, coloca uma pedra a falar, coloca um animal a falar. Deus diz, se vocês se calarem até estas próprias pedras, clamarão, amados irmãos. Deus faz como quer, como entende, Ele é maravilhoso. Agora a arca do Senhor é devolvida por estes animais. O que é que aconteceu a estes animais? Foram mortos. As madeiras do carro serviram de combustível para o lume e elas foram oferecidas. Às vezes, amados irmãos, os instrumentos que Deus usa para que a sua glória venha à nossa vida, nós não os recebemos e os matamos. Jesus dizia, ai Jerusalém, se soubesses a paz que te estava proposta, mas tu matas os enviados de Deus, tu matas aqueles que querem trazer a glória de Deus, devolver a glória de Deus. Estamos vivendo os últimos tempos sobre a face da terra, amados irmãos, em que a perseguição vai começar em sério. Quem não tiver a presença de Deus não aguenta, amados irmãos. Não chega a arca, não chega a Bíblia, não chega a emoção, não chega a terra a tremer, não chega. Amados irmãos, agora há cultos que é
fantástico, tudo escuro, fumo, psicodélicos, tudo emoções, grande emoção. Não chega, amados irmãos. Não chega. A diferença para a nossa vitória é ter a presença do Senhor. É ter a presença do Senhor. Amém, amados irmãos? E para manter a presença do Senhor não podemos fazer como Ofni e Finéias. Colocavam um fogo estranho no altar e não tinham temor nenhum ao Senhor. Eli durante 40 anos não lhe aconteceu nada, mas no final dos seus dias aconteceu tudo. Há um tempo para pagar um preço. Eu quero concluir, amados irmãos, vos dizendo: há pessoas que fogem da presença do Senhor para terem paz. Para terem paz. Porque existe uma pressão espiritual quando nós estamos nos caminhos do Senhor. Há pessoas que saem da igreja e aparentemente têm paz. Deixam de ter problemas, deixam de ter dificuldades durante um momento, porque a pressão diabólica para sobre eles. Mas é como uma serpente, amados irmãos, está serpenteando para o golpe final, no momento final, um golpe fatal. Satanás os estraga, amados irmãos. O sítio mais seguro para estarmos é na casa do Senhor. O sítio mais seguro para estarmos é na presença do Senhor. O sítio mais seguro para estarmos não é na retaguarda, é à frente, amados irmãos, porque Deus protege os seus soldados. Enquanto estivermos fazendo aquilo que Deus quer que façamos, somos imortais. Só cais quando Deus permitir, ou quando tu desistires. Porque enquanto estiveres na frente, estiveres na luta, estiveres batalhando, estiveres fazendo aquilo que Deus quer, nem diabo, nem família, nem tentações, nem nada pode te tirar da presença do Senhor. Quem nos afastará da presença do Senhor? A morte, a guerra, a fome. Quem nos separará do amor de Deus, da presença do Senhor? Nada, absolutamente nada. Vamos ficar de pé, amados irmãos, e deixem-nos dizer isto para concluir. Quem entrou no Santo dos Santos, quem entrou no Santo dos Santos, não quer viver noutro lugar. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Antigamente apenas um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar do Santíssimo, do Santo dos Santos, e recebia uma mensagem de Deus para o povo. Mas agora Jesus Cristo, pela sua morte, nos permite ter acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. E às vezes, amados irmãos, como tudo na vida, aquilo que parece que é fácil é desprezado. Mas não foi fácil, não. Custou a morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Queremos a presença do Senhor, amados irmãos? Amém. Não queremos que ninguém nos tire a presença do Senhor. Não queremos, amados irmãos. Vamos continuar firmes em o nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Mete aí, por favor, essa música que eu amo tanto.